Muita gente fala que o filme Na Natureza Selvagem é um filme sobre liberdade, sobre largar tudo, sobre fugir do sistema. E eu assisti esse filme pela primeira vez e eu senti outra coisa. Pra mim, ele começa falando de liberdade e ele termina falando de solidão. E isso muda tudo. Eu tinha um pecado, né? Um pecado grave, na verdade, nesse ramo cinéfilo, assim, da minha vida, de que esse pecado era nunca ter assistido o filme Into the Wild. Into the Wild, ou Na Natureza Selvagem, né? O título em inglês, em português, né? Que às vezes aparece. Eu nunca tinha assistido, então demorei bastante e assisti pela primeira vez há pouco tempo atrás e decidi fazer esse vídeo sobre isso. É importante avisar sobre spoiler. Né? Nesse vídeo vão ter muitos spoilers. Eu vou falar mesmo coisas que aconteceram no filme. Mas se você veio assistir esse vídeo para saber, será que eu devo assistir o filme ou não? Cara, assista, tá? Assista, é um filmaço, é muito bom, muito legal. Vale a pena pra caramba, passa uma mensagem muito bonita. Esse filme cheio de lições importantes pra vida, tá? Pode assistir. Mas se você ainda não assistiu, para por aqui, tá? Esse filme, na minha visão, ele não é sobre fugir do mundo, que é o que parece ser. Ele é sobre não conseguir ficar no lugar, né? Permanecer com as coisas. Eu até pensei um pouco nessa frase. Ele é sobre isolamento disfarçado de liberdade. Então parece que o ator principal lá, né, o protagonista, o Chris, ele é um cara cheio de liberdade, faz o que quiser, a vida é muito linda, ele manda na sua própria vida, ele faz o que quiser, mas não, aquilo ali é um pouco de isolamento mesmo, né? E no decorrer do filme a gente começa a perceber isso. É, esse filme é uma história real, a gente depois pesquisa, né? Acho que é o filme inspirado na história de um cara que chama Christopher, se eu não estou enganado, Christopher, alguma coisa, não lembro o nome certinho. Então, basicamente, ele doa todo o dinheiro, ele rompe com a família dele, e o sonho dele é ir até o Alasca viver na natureza selvagem. Ele até inventa um novo nome, né? Que é Alexander Supertramp, que acho que é Super Mendigo, se eu não estou enganado, né, em inglês. E ele fica nessa busca, né, por liberdade, sentido na vida e tudo mais, uma busca ali meio que até que um pouco filosófica, né, da vida e tudo mais. Então o filme se passa em torno desse contexto todo dele fazendo essa busca. E a pergunta que fica ali nesse começo, nessa ideia dele de traçar esse caminho, essa viagem, esse passeio que ele quer fazer até chegar lá, nessa vida que ele quer viver, é se ele está buscando liberdade ou se ele está fugindo de alguma coisa. Liberdade é solidão, né, como diz o meme, mas é verdade, ele tá buscando uma liberdade ou ele está fugindo de algo? Porque já no começo do filme a gente percebe que no começo, mas um pouquinho, né, ali, um pouquinho depois do começo do filme, a gente já começa a perceber que ele teve uma relação péssima com os pais. O ambiente da infância dele foi muito pesado. E depois a gente até vê isso melhor. A irmã dele na narração, né? Vai colocando detalhes de como isso foi, como isso aconteceu. E ele vai ficando meio que com aquela revolta acumulada, né, dentro dele e tal. E tem uma parte interessante que é quando ele vai pra faculdade, né? Eu não sei se vocês já foram pra faculdade, quem tá me assistindo, ou se, enfim, estão numa fase um pouco mais adulta da vida, enfim, mas a faculdade ali naquele sentido para ele, e eu acho que para a maioria das pessoas que fazem faculdade, né, ela começa a dar argumento, ela começa a te dar argumento para as coisas que você, para os dilemas que você tem, para as coisas que você busca, né, na verdade. E, e a faculdade, ele começa a ter algumas leituras de alguns autores, né, que começam a dar argumento para ele ficar com essa ideia de rejeitar a sociedade, de ir contra tudo que está aí. E aí ele fica com uma dificuldade muito grande de entender, na minha opinião, que tem diferença entre escolher um caminho e fugir de tudo que dói. É diferente isso. Quantas vezes a gente faz isso na nossa vida, né? A gente parece que a gente tá escolhendo um caminho. Não, cara, eu vou escolher esse caminho aqui, porque esse caminho aqui é pra mim.
mas na verdade a gente tá fugindo de alguma coisa que dói ali, né? Então ele meio que foge disso, desse cenário, dessa ideia que machuca muito ele, né? Que é a questão da familiar e tudo mais que ele tem. E é engraçado que ele mesmo ele vai encontrando novas famílias durante o filme. Então tem o casal hippie, né? Que depois ele até reencontra eles. É, tem o casal hippie, tem o fazendeiro que vira amigo dele, depois vai preso, mas enfim, vira amigo dele, dá conselhos pra ele, ensina muitas coisas da vida pra ele. Depois ele volta a encontrar com o casal hippie, aí ele se interessa pela Bela do Crepúsculo. Na verdade é aquela menina, né, a moça lá que vive com o pai e tudo mais. E aí ele encontra ela, né, ele fala ali que ela é meio nova, tal, pra ele. É, tudo bem, com responsabilidade, mas talvez um pouco ali com ar de desculpa, sabe? Porque podia ele pedir uma permissão, às vezes, pro pai dela, né? Começar um relacionamento, mas ele tem aversão a essas coisas. E ele depois, pra mim, o que é mais incrível, assim, dessas famílias, né, entre aspas, que ele encontra, é o senhorzinho. É o senhorzinho que ele encontra no final, né? Que quer adotar ele, faz a proposta de adotar ele. Cara, aquela ali talvez pra mim seja a cena mais bonita do filme. A cena mais bonita do filme é aquela que o senhorzinho, assim, um senhor que já foi do exército, né? Todo turrão, assim, com os olhos cheios d'água, cara. E você vê que pra falar aquilo pra ele, ele tira do fundo da alma mesmo, assim, ele tá num esforço descomunal ali pra se abrir, porque não é o comum pra ele, né? É um ex-soldado, né? Então fechado ali e tal, acostumado com a sua vidinha pacata. E se abrir e falar, olha, Chris, se você não se importar, eu poderia te adotar, cara. Aquela cena é muito bonita mesmo. É, então, ali pra mim é o ponto alto do filme, na verdade. Assim, provavelmente tem outros para outras pessoas, mas se você tiver um pouquinho de sensibilidade, você vai perceber o quanto que aquela cena dele se despedindo do senhorzinho no carro para ir em direção ao Alasca, ela é pesada, assim, ela é carregada de sentimento, né, enfim, de significado. Só que ele tem o Chris, ele tem aquele negócio com ele, né? Ele nunca fica, ele não cria raízes, ele vai embora antes de se envolver com a menina, com a família, né, e tudo mais. Ele não aceita ser adotado. Ele até fala pro senhorzinho lá depois, né? Ele fala assim, depois que eu voltar do Alasca a gente conversa. E aí a gente sabe o que aconteceu, né? Ele nunca volta. É, então, assim, é um, essa questão dele com as outras famílias que ele vai encontrando é engraçado, porque com a menina, a gente não sabe se ia dar certo o relacionamento. Com o casal hippie, cara, tinha tudo pra dar, mas era aquele negócio meio velado, sabe? Parece que o casal hippie tava cuidando dele, né, pra substituir meio que o filho da moça, né, e tudo mais, mas assim, parece que o casal hippie tava cuidando dele como você cuida de um gato arisco. Então, deixa eu cuidar dele, mas eu não vou ser muito invasivo pra ele não correr e sair embora, né? Porque já tinha feito isso uma vez na praia. Agora, ali com o senhorzinho, ele tem a verdadeira opção mesmo, né? Aparece a verdadeira proposta de ele ser adotado. E o engraçado é que ele rompe com a família de novo, com uma possível família de novo. Ele rompe com a família de origem dele e ele rompe com depois das outras famílias que surgem no caminho, mas principalmente com a do senhorzinho lá, né? Então ele segue a vida, segue viagem, ele vai, né? Chega onde ele queria chegar, lá no Alasca, encontra o ônibus, muito legal, né? Aquela parte e tudo mais. Ele passa a viver ali, ele aprende a caçar. E ele começam as frustrações, ele percebe que ele começa a falar sozinho, ele começa até a repetir coisas que aparentemente o pai falava pra mãe, né, na infância. E ele vai fazendo essa caminhada sozinho, entendendo que a vida não é tão simples, que as coisas são mais complexas sozinho do que ele pensava. E aí ele vai seguindo, faz uma jornada gigantesca, passa todo o inverno no Alasca, que não é fácil, é muito gelado. E a vida vai caminhando, ele tem aquela. Ele até anota, né, no livro, ele vai fazendo ali um diário, e ele anota que tal, quando ele mata aquele cervo, acho que era um cervo gigante, né, enfim, não sei que animal era aquele, ele ele anota que e perder aquela carne, né? Porque o cara já tinha falado pra ele na fazenda que
tem que ser rápido e que logo começa a juntar larva, mosquito e tudo mais. E ele mata um bicho tão majestoso daquele jeito e, cara, ele não consegue comer a carne. Aí ele fala que talvez seja o pior acontecimento da vida dele. E talvez seja mesmo, né? Um dos grandes acontecimentos ruins que tiveram na vida dele, que dependeu 100% dele, né? Pela questão da autorresponsabilidade e tudo mais. Então, essa parte é bem chocante pra ele. Aí passa por isso e ele vai seguindo e ele resolve, né? Não, vou embora. Ele começa a passar fome e tudo mais. Percebe que a vida não é tão simples assim. E aí ele vai ver que o rio é muito grande pra atravessar, porque ele atravessou o rio congelado. Enfim, depois de tudo isso, depois de entender tudo, de toda essa jornada, ele faz uma descoberta muito simples. Muito simples, muito simples. E ele aí até escreve a frase, né? A felicidade só é real quando ela é compartilhada. Então, ele descobre que a felicidade está no que ele evitou a vida toda. Olha que incrível, né? Meio que um paradoxo ali, né? Não sei se poderia chamar de um paradoxo. Acho que sim, né? Não sei se eu estou usando o conceito no momento correto, mas acho que seria isso mesmo. É um paradoxo. O que ele ficou evitando a vida inteira era onde estava a felicidade que ele tanto buscava. Então, ele entende isso. Muitas vezes a gente custa, né, a entender isso na vida também. Quantas vezes a gente ficou evitando uma coisa e a coisa aconteceu. E quando a coisa aconteceu e a gente estava ali presente no momento ou passou por aquilo que precisava passar, depois que passa a gente fala, cara, como eu precisava passar por isso. Então, isso aconteceu no filme e acontece com a gente também no dia a dia. Eu gosto quando eu vou analisar filmes assim, de tentar perceber no filme algumas coisas que a gente pode trazer para nossa própria vida mesmo como ser humano. Então, eu acho que essa dele foi esse paradoxo desse filme foi o que me pegou muito. Eu gostei muito do filme mesmo. E só que ele entende essa verdade tarde demais, né? Então, o filme ele traz algumas coisas pra gente. Ele desmonta essa romantização que a gente tem da fuga, de ficar fugindo de tudo. E se você quer liberdade, mas você busca liberdade, mas você quer a liberdade sem ter vínculo nenhum, ela vira solidão. Aí fica você por você mesmo. E aí você tá andando de trem numa noite qualquer, o policial vem, te arranca e te agride. E não tem ninguém por você, e você não tem documento. E aí é você, a solidão 100%. Talvez ele já estava experienciando solidão no caminho próprio para Alasca, dentro do trem, ou quando ele estava tentando atravessar ali do México para voltar para os Estados Unidos. E também que independência demais. Independência é bom, né? Ninguém quer ser dependente das outras pessoas, mas independência demais, exagerado, vira isolamento. Né? Então, o Chris, ele é um personagem interessante, né? Ele é um personagem interessante. Ele é um personagem que ele divide um pouco os sentimentos. Ele me deixa inspirado e ao mesmo tempo me deixa com raiva no filme, sabe? Cara, quantas oportunidades você quer entrar na tela e pegar ele pelo colarinho pra falar pra ele, mas ao mesmo tempo que ele inspira a gente a não ficar também se apegando demais a esses negócios de dinheiro e como a sociedade e cargos e hierarquia e essas coisas. É, aprender, né, ser inspirado por ele a entender que isso não é tudo na vida. Ele também é muito frustrante. Porque, cara, é muito óbvio, né? Talvez a gente vendo. Parece que quando a gente tá vendo, cara, uma coisa que tá para acontecer, sabe? Ó, esse copo vai cair. Esse copo tá na beiradinha, ele vai cair. Esse copo tá na beiradinha, ele vai cair. O copo cai. Cara, eu sabia que esse copo ia cair. Então é meio que a gente fica muito. Eu fiquei muito com essa sensação durante o filme, sabe? E o filme, todo mundo que chegou até aqui nesse vídeo já sabe como que é. Ele é um filme que tem paisagens absurdas. Cara, a trilha sonora do filme é a coisa mais linda, velho. Eles puxam até a música do Pina Colada, né, no meio ali, né, da questão da história e tudo mais. E é isso. Eu acho que o filme, ele é muito incrível. Ele não é um filme sobre fugir. Ele é um filme que a gente assiste e percebe que ninguém vive bem, feliz e completo sozinho. Acho que essa talvez seja a mensagem do filme principal, né? Se fosse colocar talvez de um jeito bonito, assim, de um jeito legal, eu diria que às vezes o difícil não é ir embora. Às vezes é mais difícil aprender a ficar. Eu acho que é isso. Nossa, acho que essa frase ficou boa. O difícil não é ir embora. Porque ir embora é fácil. Sabe? Tá passando por um problema, tá acontecendo isso, tá frustrante, tá ruim.
vai embora, desistir. A mensagem do filme é que desistir talvez seja fácil, mas aprender a ficar que é muito difícil. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Eu posso trazer mais se vocês quiserem. É, é, analisando filmes, talvez também séries, né? Talvez eu crie uma playlist sobre isso, enfim. Espero que vocês tenham gostado. Deixa pra mim nos comentários o que vocês acharam do filme, se vocês gostaram, se vocês concordam com a minha análise que eu fiz de algum ponto, se vocês discordam, né? Respeitosamente, claro. E aquele sistema todo do YouTube, né? Deixa o like, se inscreve aí no canal. E é isso. Tomara que eu consiga trazer mais vídeos como esse. Gostei de fazer esse tipo de vídeo e tomara que eu consiga trazer mais vídeos como esse aqui pro canal, beleza? Valeu, galera. Tamo junto.